Só esperar a galera entrar na chamada e a gente começa. Ô, Marília, essa aí eu vou. Marília, Letícia, desculpa. Eu vou responder essa que tá no quadro aí, tá? Tá na tela. Mas se quiser fazer, pode fazer também, se quiser à vontade. Então, pessoal, enquanto a galera vai entrando aí, já abre o caderno, tá? Abre na última aula aí, nossa, pra gente dar continuidade aí. Hoje a matéria é só porcentagem? Não, Vitória, tem mais coisas. Isso aí só o que ficou faltando da última aula. Fala, Natália, tranquilo? Boa noite. Vamos lá então, pessoal. Começa aí. Seu microfone tá desligado, Ariane? Rapaziada, fui fechar uma janela aqui, acabei fechando tudo. E a janela do Meet foi junto, foi mal. Voltei. Bora começar então, pessoal. Ó, na última aula aí, o que que nós vimos? A gente estava vendo frações, né? E o que a gente estava vendo era uma fração de um número. Então, por exemplo, aqui, na letra A, eu queria 3 quintos de uma hora. Então, 3 quintos de
o D representa uma multiplicação, tá? E 1 hora é 60 minutos. Então, a gente vê essa conversão aí. E lembrou que o D do português na matemática significa multiplicação. Então, para resolver essa continha aqui, o que nós fazemos? Nós lembramos que esse D significa vezes. Show? E o nosso 5%, ele é basicamente 5%, 5 por 100. Então, 5 dividido para 100. O D significa vezes, uma multiplicação, e os R$ 40. 40. Aí a ideia é o seguinte, todo número ele pode ser escrito sobre 1. Então, eu boto 40 sobre 1. Pronto, acabou. A partir daqui, galera, é só fazer a multiplicação mesmo que a gente termina a nossa conta. 5 vezes 40 vai dar 200. E 100 vezes 1 vai dar 100. E 200 dividido para 100, você pode fazer a divisão mesmo ou só cortar os zeros aí. Fica 2 sobre 1. E de qualquer forma, né? Dá 2. Beleza? Então, 5% de R$ 40 são R$ 2. 2,00, como a gente costuma ver no dinheiro, né? Tranquilinho, né, galera? Tranquilinho. Mamão com açúcar. Então, podem anotar isso aí rapidinho. Galera, tudo que eu coloco aqui na tela, vocês podem copiar, tá bom? Dois minutinhos aí para anotar, galera. 2 minutinhos aí. Não, tranquilo, César. Para anotar tudo mesmo, tá? Essa aí é tranquilo, né, Marília? Essa aí é tranquilo. Mas, Letícia, isso foi mal. Caraca, é muito difícil, cara. Muito difícil. Vamos lá então, pessoal. Próxima questão aí. Próximo assunto. Sim. Bora. Então, isso aqui era o finalzinho da última aula, né? Aí, o que eu separei para hoje é a parte aí de razão, proporção. E daí a gente entra em escala também. Regra de três, etc, etc. Tá? Qual que é a ideia aqui, pessoal? O que seria uma razão? Uma razão é basicamente uma divisão, tá? Então, se eu falo 1/4, isso aqui é uma razão, tá? E o que seria uma proporção? Proporção é como se fosse um sinônimo da razão, só que você interpreta isso em diferentes contextos, tá? Por exemplo, eu quero fazer um Todd e a proporção que eu faço é 1 copo de leite para 4 colheres de Todd. Entendeu a ideia? Então, a proporção, que não deixa de ser uma razão também, tá? Essa aqui é a ideia inicial. Então,
um copo para 3 colheres. Show? E com isso eu tenho uma questãozinha para trabalhar com vocês que é a seguinte, tá? Vamos lá, não sei se vou conseguir desenhar não, porque meus desenhos não são tão legais assim não, mas vamos tentar. Aí vocês me falam aqui o que esse desenho está parecendo. Cristo Redentor. A princípio, um Cristo Redentor. Isso aí, isso aí. Era para ser isso aí mesmo, Cristo Redentor. Só que esse aqui é um Cristo de souvenir, aqueles brinquedos que vendem em loja. E esse souvenir aqui, ele tem um certo tamanho. Deixa eu só puxar o desenho um pouquinho mais para cima aqui. Ele tem um tamanho de... Qual foi o tamanho que eu coloquei? 19 centímetros. 19 metros não, 19 centímetros. Fechou? Então esse aqui é de brinquedo. Maneiro? Aí, a outra informação que eu tenho é a seguinte. É que a proporção, a escala do Cristo Redentor de brinquedo para o de verdade, ele é o seguinte. Ele é 1 para 200. O que essa representação significa, pessoal? Essa representação significa uma razão de 1 para 200. Significa que 1 centímetro do Cristo equivale a 200 centímetros do objeto real, do Cristo real, da estrutura real. Ou você pode representar em formato de proporção, também funciona, tá? Então, 1 centímetro do brinquedo tá para 200 centímetros do objeto real. Tranquilo? Então, isso aqui é escala. Nossa escala. Maneiro? Aí a pergunta que eu faço é: qual é o tamanho do Cristo? É a estrutura real, que fica lá no topo do morro, lá no Rio de Janeiro. Como é que a gente pode descobrir isso, pessoal? Utilizando a nossa proporção. Então, vamos lá. O que nós sabemos, então? Recapitulando, que 1 centímetro do brinquedo equivalem a 200 centímetros do objeto real. E nós temos quantos centímetros de brinquedo? 19. 19 centímetros. Então, o tamanho real vai ser x, porque eu desconheço. Pronto, montei a minha regrinha de x. Basta eu multiplicar cruzado. Então, fica 1 vezes x igual a 19 vezes 200. 19 vezes 2, pessoal. Dá quanto? 19 vezes 2. 38, não é? 38. 38 depois, 2 zeros ali, fica 3.800 centímetros. Que em metro, pessoal, equivale a quanto? Equivalem a 38 metros, tá?
Maneiro? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Não, Marília, ó. Marília não, Letícia. O assunto de porcentagem foi só o que ficou faltando da última aula, tá? Aí isso aqui já é um exemplo diferente, tá? Aí, qual que era o exemplo que eu dei aqui? Sobre razão e proporção. Primeiro eu expliquei aqui o que que é razão e o que que é uma proporção. Aí fiz o desenho de um Cristo de brinquedo que tem 19 centímetros. Aí perguntei qual que é o tamanho do Cristo da estrutura real, a de verdade, né? Foi construída. Sabendo que a nossa escala é de 1 para 200. Então isso aqui é uma espécie de razão ou proporção. Você pode pensar das duas formas. Aí para descobrir qual que é o tamanho do Cristo, eu pego 1 centímetro para 200 centímetros do brinquedo e real por conta da nossa escala. Então, nossa escala diz 1 para 200. Então, 1 estando para 200. Então, 19 vai dar para x. Aí eu multipliquei cruzado, ó. 1 vez x, 19 vezes 200. Multipliquei e cheguei nessa quantidade aqui em centímetros, que em metros equivalem 38 metros. Aí vocês podem até me perguntar, né? Ah, professor, mas como é que você sabe que 3.800 centímetros equivale a 38 metros? Como é que você sabe isso? Você pode fazer uma outra regra de 3 para descobrir, tá? Ou é só você dividir por 100. Se você dividir os centímetros por 100, você encontra metros. Tá bom? Então, eu basicamente dividi por 100 aqui. Galera, concentração aí, tá? Ó, a conversa paralela no chat aí. Lembrando que as coisas escritas no chat estão todas registradas, hein? Isso aí, multiplicou cruzado, Marília. Multiplicou cruzado. Pessoal, alguma dúvida aí? Até Não, agora, não, pessoal. Beleza. Então todo mundo anotou? Sim, tá tudo no caderno. Show. Bora então para a próxima aí. E aí, Lohan? Tranquilo, cara? Cara mais brabo. Beleza. Então, olha essa questão aí, galera. Exemplo. Na bula de um remédio em gotas, lê-se que a dosagem recomendada é de 3 gotas por 2 quilogramas de massa da criança. Então, se uma criança ela tem 14 quilogramas, qual é a dosagem recomendada? Bom, você pode representar essa ideia aqui como razão ou como proporção. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer utilizando a proporção. Então, são 3 gotas para cada 2 quilos. Então, essa é a minha proporção. Então, vamos no seguinte. Vamos no seguinte. Gotas, quilogramas. Então,
A cada 3 gotas eu vou utilizar para quantos quilogramas? Cada 2. Se eu tenho 14 quilogramas, eu vou colocar o 14 aqui, debaixo de gotas? Não, é onde a galera erra. Tem que botar debaixo de quilograma, é isso aí. Debaixo do 3 fica o X para a gente descobrir a quantidade de gotas. Então vamos lá, multiplicando cruzado aí, ó, fica X vezes 2 e 3 vezes 14. Multiplicando aí na regra de 3, não é mesmo? Fazer assim, ó. 3 vezes 14, pessoal, dá quanto? 42? 42. E esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nosso x vai ser 42 dividido para 2. 21. 21. 21. 21 o quê, pessoal? Qual é a lógica desse número? Qual o significado dele? 21 gotas. 21. Perfeito. 21 gotas. Então, tá aí nossa segunda questãozinha. Se você reparar, tem uma coisa muito interessante que você pode perceber, ó. A minha massa, ela aumentou quantas vezes? De 2 para 14. Quantas vezes ela aumentou? Ela aumentou 7 vezes, não foi? Sim. Então quer dizer que a quantidade de gotas precisa aumentar quantas vezes? 3. Não, 7 vezes também. Para a gente manter a nossa proporção. Quanto que é 3 vezes 7? 21. 21, o valor que a gente tinha encontrado. Legal, né? Sim. Muito bom, César. Que isso, mano? Ô, Letícia, gabaritou a prova de matemática. Caraca. Ô, Radassa, isso aí. Quando é cruzado é porque é diretamente proporcional. Aí já não vou nem entrar muito nesse mérito por enquanto, não, tá? Gostou, né, Lohan? Facilita bastante, ainda mais quando os números assim são óbvios, digamos assim, né? Isso aí. Temática é fácil. Eu sempre falo pra galera, cara, a matemática é como se fosse um jogo, que você só aprende de verdade jogando. Por exemplo, você aprendeu a jogar Uno como? Com alguém te ensinando ou jogando? Pô, o cara pode te ensinar como se joga Uno 1 milhão de vezes, mas você só aprende mesmo jogando Uno. Matemática é a mesma coisa, cara. Só aprende ali matematicando, digamos assim. Mariana perguntou, no lugar do X poderia ter colocado 3. Ô, Mariana, aqui, nessa posição aqui, não, por quê? Porque eu quero descobrir quantas gotas eu vou precisar para 14 gramas. Entendeu? Por isso que o X precisa ficar aqui. O que fica na parte de cima é primeiro a sua proporção. Aqui, ó, a minha proporção era de 3 gotas para 2 quilos.
Então, isso aqui sempre fica na parte de cima. Isso aí, não pode mudar a posição porque tem que multiplicar cruzado. Bora para mais, pessoal. Bora para mais? Conseguiram copiar a pergunta? Lançar os exercícios aí agora, Uriel. Oi? Já pode lançar os exercícios. Calma, tem mais, tem mais. Fica tranquilo. Fica tranquilo que tem mais. Ô, Lohan, ainda não, cara. Ainda não. É conjuntos, né? Ainda não. Tá estudando isso agora na escola? Brabo, hein? E as aulinhas de física lá, como é que estão? Já viu o lance lá de velocidade, aceleração, esses papos assim? Não? Ah, pô. Logo, logo já vai ver. E aí, Marília, foi mais tranquilo? Porque isso aí a gente já estudou várias vezes, né? É onde pega a galera mesmo. Isso aí. Vamos lá, galera. Próximo exemplo aí, então. Dá uma lida aí na sua cabeça. Em uma classe com 42 alunos, o que que nós temos? Que de cada 7, 4 são do sexo feminino. Qual é o número de alunos do sexo masculino? E aí, galera, como é que você responderia essa pergunta aí? Bom, com essa informação aqui, ó, com essa informação aqui, você consegue tirar sua proporção. Olha só, de cada 7 alunos, nós temos aí que 4 são do sexo feminino. Então, nossa proporção é aluno e meninas. Nós temos aí, ó, 7 alunos para 4 do sexo feminino. Eu tenho quantos alunos ao total nessa turma? 42. Então, da turma toda, quantos alunos que eu vou ter do sexo feminino? Tá aqui a nossa proporção, tá bom? Então, multiplicando o cruzado, fica 7 vezes x, correto? Igual a 42 vezes 4. 168. 168. 68. E esse 7 aqui, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, dividido por 7. Que dá quanto, pessoal? 24? 24. 24. Então, o 24 representa o quê? O que Número significa de 24? alunos do sexo feminino. Perfeito.
Então, é um número, 24 alunos do sexo feminino. Perfeito. Só que a pergunta é, qual é o número de alunos do sexo masculino? Ah, mas aí fica fácil, né, galera? Então, essa aqui foi a nossa primeira etapa. Não é, professor? Oi? Só subtrair? Só subtrair, exatamente. Nossa segunda etapa, então, vai ser... Bom, eu tenho ao total 42 alunos. Se eu sei que de 42 alunos, 24 são do sexo feminino, eu vou ter que ter 18 do sexo masculino. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui de azul? Eu fiz 42 menos 24, que é 18, correto? Sim, correto. Portanto, aí temos 18 alunos do sexo masculino. Eu vou dar um bônus nessa questão aqui, ó. Vou dar um bônus nessa questão. Eu vou resolver ela de um jeito diferente também, tá? Como é que a gente poderia resolver isso? Então, vou botar aqui, ó, bônus. Vou botar extra. Uma segunda perspectiva para resolver essa pergunta. Ó, na informação que a gente tem do enunciado é a seguinte, ó. 42, com 42 alunos, de cada 7, 4 são do sexo feminino. Então, o que eu teria que calcular aqui? O seguinte, 42. Aí, olha essa palavrinha aqui, pessoal, ó. D. O D representa o quê, pessoal? Multiplicação. Multiplicação. Vou até grifar aqui a de verde também para você entender o que eu estou querendo dizer. E o que a gente tem aqui, ó? De cada 7, 4 são do sexo feminino. Então, a gente tem aqui, ó, 4, 7. Legal? Então, se eu pego um total de 7, Baixo, mas tá bom. se eu pego um total de 7 alunos, 4 são do sexo feminino. Isso aqui vai dar quanto? 42 vezes 4, 168 dividido para 7, dá 24. Maneiro? 42 vezes. Pensa assim agora. Isso aqui foi para o sexo feminino, agora para o sexo masculino. Todo mundo vai concordar comigo que se eu pego um grupo de 7, 4 são do sexo feminino e quantas são do sexo masculino? 3. 3, exatamente. Então, se eu tenho 7 alunos, 4 são mulheres, 3 são meninos. Então, eu posso também fazer, ó, 42 vezes 3 e dividir por 7. Quanto que é 42 vezes 3, pessoal? 126. 126 dividido para 7, 18. 18. Então, são duas formas de você responder a pergunta, tá bom? Por isso que eu botei como extra. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Rapaziada, vocês estão
Conversativos hoje. Assim que eu gosto. Ô, Larissa, tem como fazer isso também, tá? Dividir 42 para 7, que dá 6, e depois multiplicar por 4. Se fosse eu faria assim, numa prova. Eu ia dividir 42 para 7, que ia dar 6, e ia multiplicar o 6 por 4. Eu faria assim, tá? Eu acho mais fácil. Isso aí, Mariana. Assim, às vezes é até mais rápido. Muito bom, galera. Bom, temos esses dois jeitos aí de resolver. Afonso, não sei se a gente vai conseguir chegar nos exercícios não, hein? Vamos ver. Vamos ver. Qualquer coisa eu separo para a próxima aula, entendeu? Vamos lá. Próxima aqui. Pessoal, tá na tela. Fala, Guilherme. Lança para mim aí. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, considere que 4/5 do volume de um objeto está dentro da água. Então, vamos desenhar uma água aqui. E a gente tem um objeto que ele está 4/5 dentro da água. Então, a maior parte dele está submersa. Beleza. Continuando a leitura aí. Sabendo que a parte fora da água corresponde a 30 metros cúbicos, então a parte fora da água é essa partezinha daqui, ó. Equivale a... Essa cor ficou horrível, né? 30 metros cúbicos. Letra A. Calcule o volume total do objeto. E B. Calcule o seu volume puro, sabendo que nele há 5% de impureza. Questãozinha muito interessante. Pessoal, eu tenho um toque aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos deixar tudo na cor certa. Grifei esse aqui de laranja. Vou desenhar de laranja aqui. Agora sim. Assim ficou legal, um pouco mais fácil de entender aí. Isso aí. Galera, pensa comigo. Eu tenho que 4/5 está dentro da água. Então, isso aqui representa 4/5. A parte que está fora da água, em fração, representa quantas partes do nosso objeto? 4/5. Não, a parte que está fora da água, de laranja. 1/5. 1/5, perfeito. Opa. 1/5. E 1/5 representa 1/5 do volume, né? Equivale a quantos metros cúbicos?
equivale a 30 metros cúbicos. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. 1/5 equivale a 30 metros cúbicos. Então, na letra A, para a gente descobrir o volume total do objeto, o que a gente precisa fazer? 1/5 do volume equivale a 30 metros cúbicos. Todo mundo entendeu de onde eu tirei esse 1/5? Ele fala que 4/5 é o que está dentro da água. Essa parte de azul aqui, 4/5. Então, para eu completar o objeto inteiro, né, o inteiro, fica faltando uma parte. Então, 4 partes de 5 está debaixo da água. Significa que apenas uma parte do objeto está para fora da água. Interessante. Show. Como é que a gente resolve agora? Vamos lá? O do ou de representa o quê? Vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 1/5 vezes o volume, que eu não sei quanto que é, mas sei que esse resultado é 30. Então, o que que eu vou fazer para resolver essa continha? Bom, debaixo do volume, eu sei que tem 1. Vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo. 1 vezes volume é o volume. Vou fazer de verde. 1 vezes volume é volume. E 5 vezes 1 é 5. Ô, Ariel, eu não entendi por que é 30. Não entendeu por que é 30? Tá aqui, ó. Valeu aí, Letícia, ó. Sabendo que a parte fora da água corresponde a 30 metros cúbicos. Então, lembra que o nosso objeto, 4 partes dele tá dentro da água. E uma parte está para fora. Então, esse 30 vem daí, ó. 1/5, que é uma parte do objeto que está fora da água, equivale a 30 metros cúbicos. Por isso que apareceu esse 30 aqui. Entendi, obrigada. Nada. Agora eu entendi. Agora, esse 5 aqui, galera, vai para o outro lado multiplicando. Então, nosso volume, ele é 30 vezes 5. Cento e cinquenta. Valeu. Então, nosso volume, ele é 150 metros cúbicos. Maneiro, não é? Essa partezinha aqui de baixo, pessoal, de azul, vai valer quantos metros cúbicos? Pensa aí comigo. 30 está na parte de cima. O volume total é 150. Então, aqui precisa ser 50. 120. 120? Isso. Por que 120? Porque Ah, tá. Que diminuiu pelo 30? nosso objeto é em quantas partes? 5. 5 partes iguais aí, ó. Eu tenho aqui, ó. Calma aí. Quero a cor preta. Eu tenho uma parte em cima. Então, vou tentar dividir em 5 partes iguais aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Falta mais um. Espera aí.
1, 2, 3, 4, 5. Ó, tenho 1, 2... Eu tô viajando. Embaixo é só 4. Ó, temos uma parte do objeto aqui em cima, fora da água. 2, 3, 4, 5. Então, 4 partes, 4 quintos está dentro da água. E 1 quinto está fora da água. 1 quinto, pelo enunciado, vale 30 metros cúbicos. Então, 1 quinto do volume, que a gente não sabe quanto é, nossa incógnita, igual a 30. Lembra que o D, ou do, é vezes, é a multiplicação. Então, fica 1 quinto vezes o volume que a gente não sabe. Fizemos aqui, ó, 1 vezes o valor do volume e 5 vezes 1. Então, fica volume sobre 5 igual a 30. O 5 eu passo multiplicando. Então, 30 vezes 5 é 150. Isso aqui representa o volume total do objeto. Então, se o volume é 150, eu sei que 30 está fora da água, então o que está dentro da água tem que ser 20, 120. Vamos lá para as perguntas. Essa questãozinha ela já é mais cabulosa, galera. Uriel, Fala comigo. você já falou de geometria plana, especial e analítico? No curso? Não, ainda não. Galera, fala para mim, tem dúvidas? Pessoal, a resposta final é quanto? Não, pessoa, Resposta final é 150, tá? Então, letra A, resposta da letra A, 150 metros cúbicos. Isso aqui foi só para dar uma complementação, tá? Beleza. Só que a gente terminou a questão? Ainda não, porque ainda falta a letra B. Então, a letra B, vamos lá. Calcule o seu volume puro, sabendo que nele há 5% de impureza. Pessoal, aqui, Oriel, a gente vai fazer 5% de 150? exatamente, cara. Exatamente. Então, pensa comigo. A gente quer saber 5% que são as impurezas de 150 metros cúbicos. Para a gente saber a porcentagem desse volume que é impureza, que é sujeira. Porque a gente quer saber o volume puro. Show de bola. E porcentagem a gente viu no iníciozinho da aula, vocês já tiram de letra. É 5 por 100. 5% é 5%. D, que é vezes 150. Cinco vezes 150 é 750. E 750 dividido para 100 é 7,5. Então, 7,5, pessoal, equivale ao quê? Equivalem às impurezas. Impureza. Sujeira. Tá bom? Então, o volume total é 150. 7,5 é sujeira. Então, quer dizer que o restante é o quê? É de pureza. É puro, é limpo.
Então, a parte limpa vai ser o quê? Vou botar assim, ó, volume puro. O volume puro é o total menos os 5%. Então, o volume puro, vou botar assim, ó, vol de volume puro, tá? É 150 menos os 5%. Os 5% deu em quanto? 7,5. Então, de volume puro, nós temos quanto? 142,5 metros cúbicos. Então, a resposta da letra B tá aí, 142,5. Eita. Vou botar embaixo, assim. Gabarito. Vamos lá, galera. Perguntas aí, galera. Perguntas. Nenhuma, professor. Professor, esse 120 aí você colocou só por comprimento, para complementar, né? Mas não tem nada a ver. Isso, foi só para complementar só. Isso aí, só para complementar. Só para entender que a soma dos dois tem que dar 150. Que é o total. Tô dando uma olhada no chat aqui, tá, galera? Ah, a pergunta do Lohan foi maneira, ó. Ninguém nunca tinha me perguntado até hoje, cara. 2 anos de curso já. Eu dou aula usando mesa digitalizadora, galera. Mesinha aí, ó, mesa e caneta. Eu escrevo e Então, ele vai Gabriel, anotando. eu posso te explicar. O seu fundo verde, o que você usa para tampar o fundo, simplesmente sumiu com o negocinho. Não, Fica aparecendo e desaparecendo. dá pra ver. Agora tá de boa. A mesinha, ó. Aí eu boto o papelzinho só pra ficar mais confortável. Porque no mouse dá pra fazer não. Dá não, é possível. Contei o segredo aí, ó. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Cadê que sumiu? Se eu só multiplicar 30 para 5, eu gosto de ideia que eu falei uma prova. Vai contar como certo? Ô, ô Miguel, se for na escola, cara, pode ser que o seu professor considere, mas é interessante você fazer essa demonstração aqui para ele, ó, do passo a passo aqui, o que eu fiz, para ficar mais claro, para ele saber que você entendeu. Você tá passando questão? Oi? Você tá passando questão, né? Não, estou respondendo a pergunta do Guilherme aí, ó. Ele perguntou se é só multiplicar 30 vezes 5, se vai dar como certo. Então, depende. Depende. Se fosse eu, por exemplo, sendo seu professor, eu ia te perguntar assim, Miguel, o que você fez aqui? Me explica.
porque fica muito seco a sua resposta. Ela tem que ser sempre o mais detalhada possível. Mas se for prova assim, de concurso, tranquilo, vai dar como certo, vai estar lá a alternativa, você marca e acabou. Aí ninguém vai se importar no que você fez, não. Só vai se importar na resposta certa. Vai ter mais uma dessa depois, Ariel? Rapidinho, só terminar de ler o chat aqui. Meu Deus do céu, os caras entrou em matemática, em mesa deslizadora, futebol, CR7, Corinthians. Meu Deus do céu. Cortar o cabelo. Aonde é que a aula chegou? Que rumo nós chegamos? Aqui, aonde nós paramos? A que ponto chegamos? Que isso? Rapaziada, daqui em diante eu vou passar mais nada não, tá? Agora que eu vi o horário, já são quase 8 horas. Próxima aula a gente fecha com exercício, pode ser? Hoje então foi uma aula mais de resolver questão mesmo. Tá. Próxima aula aí a gente faz... Vocês, né? Resolvem os exercíciozinhos aí sobre isso aqui. Aí sim. Beleza? Rapaziada, então é isso, tá? Se não tem mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados aí. Espero que tenham curtido aí. Valeu, galera. Boa noite a todos aí. E até semana que vem. Boa Valeu. noite. Boa noite, galera. Fala, Letícia. Explico sim. Qual parte exatamente? Do zero? Tá, vamos lá. Vamos tentar ser um pouco breve sem enrolar muito. Só dando uma relida no enunciado. Você tem 4/5 do volume de um objeto dentro da água. Então, você divide um objeto em 5 partes, tá? Então, a parte de cima e as 4 partes de baixo. Porque 4 partes está dentro da água, fechou? Uhum. A parte fora da água corresponde a 30. Então, aqueles 1/5 equivale a 30. Memorizou isso? Memorizei. Então, 1/5 do volume é igual a 30. E o do, ou de, na matemática, é o quê? É a operação de vezes. Então, eu fiz 1 vezes o valor do volume, que eu ainda não sei, que eu vou descobrir, e 5 vezes 1. Então, fica volume sobre 5. Aí eu passei esse 5 multiplicando. Deu qual valor? 50. 50. Exatamente, que é o volume do nosso objeto, é o volume total do objeto. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Obrigada. Então pensa assim, ó, que 30 é o que está fora. Então aqui precisa ser quanto para dar 150? Tem que ser 120, correto?
Então, 120 metros cúbicos do objeto está na parte de dentro e 30 está na parte de fora. Entendi. Por último, na letra B, ele pede o volume puro, sabendo que ele tem 5% de impureza, de sujeira. Então, olha aqui, ó, 5% de impureza. Então, D vira o vezes, e é toda aquela jogada que você já sabe. 5% vezes 150, a gente chegou em 7,5. 7,5 equivale à quantidade de impureza. Qual que vai ser o volume dele puro? Vai ser os 150, que é o total, menos as impurezas, que deu 142,5. Vê se deu para fechar agora. Entendi agora. Obrigada. Show de bola. Depois, Uriel, você podia passar mais um pouco dessas questões. Sim, eu vou passar Pra gente testar mais um pouquinho mais. precisa com essa depois, na aula que vem. Fechou? Fechou, beleza. Tamo junto. Até a próxima, então.